O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou, neste fim de semana, o recurso do Banco Central que pede, nesse recurso, esclarecimentos sobre o motivo de acariação entre o dono do Banco Master, Daniel Vorcado, e o diretor do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, ser tão urgente para ser agendada durante o recesso judicial. Coisa estranha, porque, além dos dois, Vorcado e Ailton Aquino Santos, também foi convocado o presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, porque esse Banco de Brasília, o BRB, esteve ali fechando o negócio para adquirir o Master. E todo mundo sabia que era um negócio ruim para o BRB. O Banco Central quis saber se o Ailton de Aquino Santos foi chamado, foi convocado para essa acariação pelo Toffoli. Em que condição? Acusado, testemunha, depoimento técnico. E aí o Toffoli respondeu que ele não é acusado, que ele não é nem mesmo testemunha, e foi definido como representante de terceiros interessados, Autoridade Central Financeira Brasileira. Toffoli diz que nem o Banco Central, nem o diretor são investigados e, portanto, sujeitos das medidas já determinadas nos autos. Mas, primeira pergunta de várias que devem ser feitas sobre a atuação de Toffoli, sobre a situação de Alexandre de Moraes, no caso Master, sobre a atuação do Banco Central, sobre a atuação do Tribunal de Contas da União. Há muita coisa a ser esclarecida. E a reação de parte da imprensa, de políticos e de partes da opinião pública a esses acontecimentos, assim como no caso dos chinelos, na Guerra dos Chinelos, primeiro mostra uma indigência do debate público. O debate público tornou-se pueril, rasteiro, e não é um fenômeno brasileiro. Isso tem ocorrido em grande parte do mundo, principalmente no Ocidente. Inclusive Estados Unidos e Europa Ocidental. E, nesse caso, a primeira pergunta é: por que o Toffoli marcou essa acariação? Algum problema com acariações? Não. Mas as acariações devem ocorrer depois dos depoimentos, até para que a polícia possa identificar contradições. Não, peraí. Para a gente, esse cara falou isso aqui, contou essa história. E agora, na acariação, diante do outro, ele contou outra história. Mas você não tem isso, não há depoimentos. Foi isso que a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal disseram para o Toffoli. Olha, não é hora, porque não houve depoimentos ainda. Aguardemos os depoimentos, aguardemos novas investigações, até para que perguntas pertinentes sejam feitas. Não. Isso, inclusive, permitiu uma especulação, e tomara seja apenas uma mera especulação,
de que a ideia da cariação é produzir lá na frente a anulação da intervenção do Banco Central no Master. O que seria inédito, tristemente inédito. E, além de tudo isso, também é incomum, para dizermos o mínimo, uma acariação com esse sentido de urgência em pleno recesso do Judiciário. Isso não foi explicado. Quase nada foi explicado. Porque o Toffoli, quando o caso chega ao Supremo, e por que chegou ao Supremo? Porque um deputado aparece na investigação da Polícia Federal. Apareceu alguém com prerrogativa de foro, como é o caso de deputados, senadores, ministros de Estado, presidente da República, etc., tem de ir para o Supremo. Aqueles que têm prerrogativa de foro no Supremo. Há outros que têm no STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Deputado federal é Supremo. Então foi parar no Supremo. E o que faz o Toffoli? Inicialmente, ele manda parar tudo, suspende investigações, paralisa a investigação da Polícia Federal, mete um sigilaço e fica, inclusive, na CPMI do INSS, que está investigando a roubalheira de bilhões de reais, dinheiro roubado de milhões de brasileiros, aposentados, pensionistas, e dinheiro que chega, esse dinheiro roubado, chega à casa dos bilhões. E apareceu, por algum caminho, o Master ali nas investigações da CPMI do INSS. Pois até os documentos referentes a essa investigação específica, o Toffoli mandou retirar da CPMI e deixou sob guarda do Alcolumbre, presidente do Senado e, portanto, do Congresso. Como é uma CPMI, é mista, foi entregue ao Alcolumbre, Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso. Pois bem, temos aí, logo adiante, uma segunda pergunta. O Toffoli fez aquela viagem para ver o jogo do Palmeiras na decisão da Libertadores da América. Aí depois descobre, é uma carona, não é? Ele não foi em avião da FAB, ele foi no avião de um empresário. E dentro do avião, partilhando ali do voo, um advogado do Master. E aí o Toffoli alega, diz para os colegas, que só conversaram sobre futebol, sobre outros assuntos, nada de Master. Pode ser? Pode ser. Mas é preciso impedir que essas situações ocorram. E não tem de ser código de conduta. Tem de ser lei estabelecida. Ó, ministro do Supremo, ganha bem, tem emprego garantido até os 75 anos, se assim o desejar. Tem poder, tem mordomias, várias. Mas ele não pode, ele tem de abrir mão de uma série de coisas, ele não pode aceitar presentinho, aceitar carona. Ele não pode permitir que a sociedade encontre motivo para duvidar da lisura das decisões do Supremo Tribunal Federal. Não tem de pegar carona, não tem de ganhar reloginho de presente. Não tem de ter uma convivência que permita laços que depois podem ser desafiados por uma ação no Supremo. Aquele cara que criou vínculos, criou laços, convidou para palestras ministros do Supremo,
Amanhã ou depois, a empresa dele está lá com uma ação no Supremo. Há um embate jurídico entre ele e um outro sujeito, que ninguém conhece no Supremo. É o desconhecido e o amigo. Não pode. O juiz, em qualquer instância, ele deve manter distância das relações sociais que não são imprescindíveis, né? Ele não vai abrir mão das relações familiares, etc. Mas aquelas que não são imprescindíveis devem ser descartadas. É o preço. E no caso do Supremo, o sujeito atingiu o ponto culminante da carreira jurídica. E insisto, com garantia de emprego até aos 75 anos, se assim ele quiser. Em troca, e com o poder que tem, poder que é acompanhado da responsabilidade de guardar e defender a Constituição e impedir que a Constituição seja pisoteada por atos do governo, por projetos aprovados pelo Congresso, por qualquer coisa que afronte a Constituição. Essa responsabilidade é grande, mas o poder é grande. Compatível com essa responsabilidade. É preciso, em troca, abrir mão de uma série de relações sociais. E aí vem o caso do Alexandre de Moraes. Ora, o Alexandre de Moraes ainda não tem qualquer envolvimento com o caso Master ali. Por enquanto é Toffoli, que é o relator. Mas há o contrato com a esposa de Alexandre de Moraes. E aí, algumas pessoas andam confundindo a realidade, né? Elas acham que devem defender os ministros do Supremo como se fosse uma defesa ideológica. E uma defesa acrítica. Uma defesa incondicional. Até porque a pseudo-esquerda, a esquerda que não vai além de um progressismo, que quando muito faz reforminhas muito de leve, a esquerda não revolucionária, ela se apegou ao Supremo como seu grande escudo. E parece não notar, ou finge não notar, que o Supremo tem tomado muitas e muitas decisões contra os trabalhadores. O Supremo tem aprofundado essa dissolução, essa degradação das conquistas dos trabalhadores. E logo, logo, vai ter de se decidir a respeito da questão da pejotização, mas numa abrangência que pode simplesmente tornar obsoleta toda a CLT. E esse progressismo de boutique não nota, ou parece não notar. E agarrou-se à ideia de que alguns ministros são heróis que devem ser defendidos incondicionalmente. E aí sai coisa do tipo, não, esse contrato não existe. E aí, como estamos numa era de muita mentira, o sujeito nem se acanha e escreve lá que está provado que o contrato não existe. Por favor, o próprio Alexandre de Moraes não negou. Tanto que ele disse que a sua esposa não está ligada a nenhuma ação relacionada ao Master lá no Supremo. Ele não nega o contrato. Então, não façam isso. Não neguem. Porque nem ele nega. E o contrato, esse tipo de contrato, deve ser evitado. Ela não tem nada, ela é profissional, ela é uma advogada,
Mas a partir do momento que alguém está no Supremo, chega ao Supremo, tem de abrir mão de uma série de coisas. Inclusive da possibilidade de que parentes representem interesses e causas no Supremo. Não pode. E não adianta colocar isso num código, que pode ser observado, pode não ser observado. Isso tem de ser estabelecido nas tábuas da lei civil. É imprescindível que haja impedimento legal a essas situações. A surrada história da mulher de César, né? Que a ela, a mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta. Ou, dependendo da tradução, não basta ser virtuosa, é preciso parecer virtuosa. Os ministros do Supremo não é suficiente que eles façam tudo com lisura. Isso tem de ser público, notório e indiscutível. Pela importância da Corte, pela importância vital para o Estado de Direito e, portanto, da democracia, importância que a Corte tem, não pode haver pedrinhas no caminho, ou rochas, ou montanhas, nada que coloque em dúvida essa lisura. Então, ainda que não tenha, não importa. E o sujeito, quando faz esse contrato, ele nem menciona Alexandre de Moraes, é óbvio. Mas é um contrato extraordinário, ou seja, absolutamente fora do padrão desse tipo de contrato. E aí, deveria ficar claro, aquele escritório, não só o parente direto, mas aquele escritório do qual é sócio um parente direto do ministro do Supremo, não pode representar no Supremo. É um preço a pagar por estar no Supremo. É essencial. Porque aí, mesmo que nada de anormal ocorra ou tenha ocorrido, abre-se a possibilidade de que veneno seja inoculado na história, de que a história seja borrada, manchada, manipulada, seja utilizada de N maneiras, politicamente, ideologicamente, na massificação de ideias baratas. Isso não pode ocorrer. Não se pode permitir essa situação. E mais, sem essa de ficar dizendo, aquela repórter inventou ou deixou de inventar. Não se sabe. Da mesma maneira que alguém diz assim, ela tem de provar o que ela escreveu ou o que ela disse. Quem diz que ela mentiu, passa então, diz publicamente, passa então até a mesma obrigação. Tem de provar que ela mentiu. Se chegar a juízo tal situação, aí você tem de esclarecer onde é que estão as evidências, as provas, de onde aquilo foi tirado. Claro, o jornalismo não pode ser, mais do que já é em muitos momentos da história, uma fábrica de irresponsabilidades. Uma linha de montagem de notícias enviesadas e muitas vezes mentirosas. Não pode. Não pode. Mas dizer mentiu ou falou a verdade, de acordo com aquilo que você quer que seja verdade, eu quero que seja verdade, então eu vou dizer que ela disse a verdade. Não, eu quero
que seja mentira. Então vou dizer que ela mentiu. Isso é uma violência que a pessoa comete contra ela mesma, contra ela própria. Ela tira de si o direito à observação, à quietude, à análise justa, imparcial. Tira o direito à crítica, tira o direito à análise justa e honesta, porque ela automática e imediatamente se alinha àquilo que ela quer que seja e nega todo o resto. E não importa mais nada. Continuará negando todo o resto. Nós temos centenas, e mais recentemente, e em casos imensos, dezenas de casos em que a reação de uma parte da imprensa, da academia, do Congresso, do mundo político, dos partidos e de parte considerável da sociedade foi aderir acriticamente a uma dessas teses. E a esquerda, que se diz esquerda, uma esquerda, repito, que é, acima de tudo, antirrevolucionária, é uma esquerda de reforminhas na parede externa da ordem social e econômica, nada mais do que isso. E o progressismo em voga, nenhuma relação com mudanças estruturais, mudanças na ordem socioeconômica. Nenhum compromisso, nenhuma ligação, nenhuma base teórica, nada. Da mesma maneira que ela defende acriticamente, porque enxerga que isso é melhor para a sua posição política, você vê o Lindbergh, por exemplo, pedindo para o povo ir comprar Havaianas. Ou seja, essa é a realização da indigência do debate público no Brasil. De um lado, fanáticos, acríticos, atirando chinelos pelas janelas, jogando fora. Quando as pessoas... O humor ele é uma manifestação superior de inteligência. Abrir mão do bom humor é abrir mão de uma das faculdades mais importantes, que é a inteligência. A capacidade de compreender as coisas, de dar o valor adequado às situações. E o bom humor é uma manifestação inequívoca. Não é o deboche cretino, idiota. Não é a piada ofensiva, não, é o bom humor, a sutileza. A sutileza, principalmente. O humor sutil. Perderam. Substituíram pela raiva irracional, a crítica, robótica. E do outro lado, a defesa dos chinelos. A defesa... Escuta, esses chinelos são fabricados por quem? Por uma empresa que é de banqueiros, grandes, imensos banqueiros. Sócios importantes de bancos imensos. Não, eles não são socialistas, né, como a reação robótica tentou sugerir. Não são socialistas, são banqueiros. É o suprassumo do capitalismo, né?
é, principalmente com o desenvolvimento do capital financeiro, que é a junção do capital bancário com o industrial, eles estão no topo do poder capitalista. Mais do que políticos, governantes, isso no mundo inteiro. Claro que há uma hierarquia, né? Você tem os bancos dos Estados Unidos, os bancos chineses, os bancos japoneses. Você tem uma hierarquia. Mas esses bancos, imensos. E aquilo está lá, uma peça, tenta ser humorada. E as pessoas reagem ou com uma raiva robótica, acrítica, uma raiva que substituiu a capacidade de dar risada, ou de dar de ombros, ou de não estar nem aí, por uma coisa tão pequena. E do outro lado, um líder do governo na Câmara, como o Lindbergh, foi lá às compras e dizendo para as pessoas comprarem aquele troço, quer dizer, fazendo propaganda para a empresa do banqueiro. E os caras devem fazer isso se sentindo revolucionários, né? Olha que ato revolucionário. Eu fui lá e comprei um par de chinelos e disse para as pessoas comprarem o par de chinelos. Deve achar que aquilo é uma ação revolucionária. Sentiu-se um Ho Chi Minh, um Che Guevara, comprando chinelos. A indigência do debate público e particularmente do debate político é inequívoca. E voltando ao caso do Master, é preciso saber por que fundos de pensão do Amapá, do Rio de Janeiro, enfiaram dinheiro ali. Por que o Banco de Brasília queria comprar o Master? Por quê? Por que dinheiro de aposentados do Serviço Público do Rio de Janeiro, do Amapá? Por que essa gente vai pagar por isso? Essa gente vai pagar sem ter nada com isso. Sobrará para elas. Por que foi investido ali? Qual era a capacidade do banco de honrar compromissos, de pagar uma rentabilidade muito maior do que a do sistema? Há muita coisa a ser investigada. Mas o que temos é um sigilo brutal e uma acariação mal explicada e fora de hora, segundo a Procuradoria-Geral da República e segundo a Polícia Federal. É coisa séria demais para ser tratada de maneira pueril, robótica, infantil. É muito sério. E o mais grave, com o risco de que aposentados do Amapá, aposentados do Rio de Janeiro e provavelmente milhares de outros que aplicaram ali, paguem a conta. Alguns receberão, mas esses aposentados e pensionistas do Rio e do Amapá correm, de novo, o risco de ficarem com prejuízo, eles que já foram lesados por essa aplicação. Por que a aplicação foi feita? Influência política? De quem? Quem moveu essas peças para que esses investimentos fossem feitos?